para receber Stefano Zacchini. Tudo bem, Pan? Tudo bom? Feliz ano novo. Feliz ano novo. Gente, isso não é um bolo, isso é um acontecimento. Olha, a gente pode chamar de bolo, de maravilha, de gostosura. Tem de bolo tudo. ali dentro? Tem, são 2 camadas de merengue, que a gente chama de suspiro, merengue, né? Um bolo de chocolate, uma ganache de chocolate, morango, mais ganache, fruta. Então, quer dizer, é essa delícia aí que eu criei especialmente pro programa de hoje para mulheres. E a decoração ficou muito bonita, né? Fina, elegante, com coisas simples que a gente consegue achar em qualquer lugar. Muito tranquilo de se fazer também. Vamos então para os ingredientes do bolo suspiro de chocolate. Você precisa de 4 claras, 2 xícaras de chá de açúcar refinado, 1 colher de sopa de amido de milho, 1 colher de sopa de cacau em pó 100%, 1 disco de bolo de chocolate, ou você pode também escolher o sabor que você preferir. 400 gramas de morango, 100 ml de bebida láctea de chocolate para molhar o bolo, 200 gramas de chocolate meio amargo e 100 gramas de creme de leite. Esses são os nossos ingredientes, então, pelo visto, aqui você não vai ensinar a fazer o bolo, porque é aquele bolo que eu já faço no meu dia a dia. O bolo que a gente faz no dia a dia, o bolo que você quer fazer em casa, o bolo que tem lá no Beabá, que a gente já ensinou, Sim, lembra? Um monte de massa de bolo. Então pode ser o bolo que você quiser. Ah, não quero fazer o bolo. Vai na padaria, compra aquele bolo simples já pronto, dá pra fazer também. Faz bolo de caixinha, Faz bolo de caixinha, né? Faz o bolo que isso. você quiser, porque é um bolo simples mesmo. É um bolo simples. Preferencialmente de chocolate. De chocolate. A estrela do prato, da sobremesa, é esse suspiro, é esse merengue. Então, por isso que eu quero que o pessoal de casa veja o passo a passo dele rapidinho. O que você já está aprontando Eu aí? coloquei aqui só a clara e o açúcar. Muita gente fala que a clara e o açúcar a gente tem que fazer no banho-maria lá, para não elevar a temperatura da clara, não cozinhar e não virar um ovo mexido doce, um omelete doce, já ouvi né? muito isso. Então aqui eu tô fazendo ele no fogo bem baixinho. Aqui não tem a chama, mas se tivesse a chama tava bem no baixinho. Aqui no indução a gente consegue controlar melhor isso. Mas se a pessoa de casa não tiver firmeza, fala, Stefano, eu tenho medo, posso ir no banho-maria? Uma panelinha de banho-maria com um bol em cima e vai mexendo até derreter todo o açúcar. Eu não posso então deixar a temperatura ficar muito alta, senão vai cozinhar. Senão vai cozinhar as claras, isso mesmo. O que eu quero aqui, Pan, na verdade, por que eu coloquei para já pro pessoal de casa já ir vendo? Se você ver aqui, eu ainda tenho aquela textura viscosa da clara. Puxa-puxa, tá vendo? né? O puxa-puxa da clara ainda tá aqui. Então, aqui, o que eu quero é que ele perca essa textura, né? E derreta todo o açúcar. Então, é só eu mexer raspando no fundo da panela, tá vendo? Por quanto tempo, mais ou menos? Pan, vai dar uns 5, 6 minutinhos mexendo aqui. Posso esquecer na panela ou tenho que mexer? Tenho que mexer. Tenho que mexer. Se eu esquecer na panela, vou começar a fazer aquela camada do omelete, sabe? Tá bom. Vai fazer um omelete de claras omelete açucarada. de claras e aí não vai ficar legal. Eu vou aumentar um pouquinho o fogo, só porque eu já tenho o controle daqui e aí pro pessoal de casa conseguir ver direitinho o ponto, tá? Tá bom. Ó, eu vou misturando até ele perder a viscosidade. Tá vendo que já tá escorrendo bem mais da minha panela? Sim. Da minha colher, né, na verdade? Então, sempre que eu quiser fazer suspiro, eu utilizo essa técnica. Eu gosto dessa técnica. Na verdade, a gente tem 2 técnicas de suspiro, tá, Pan? Nós temos o merengue francês, que é o cru. O suíço, que é esse que nós estamos fazendo aqui, que é o que eu cozinho as claras e o açúcar aqui no fogo. E eu tenho o italiano, que é aquele que, geralmente, era o que minha avó mais fazia quando eu era criança, que é aquele que faz aquela calda de caramelo, vai batendo e vai jogando aquela calda quente, que é o marshmallow, que nós conhecemos por marshmallow aquele. Mas esse que você está fazendo, eu só consigo fazer disco ou eu consigo modelar também? Não, eu consigo modelar os suspirinhos, tá? Só que ele vai ficar em outra consistência, eu vou mostrar depois. Tá mas se for o suspiro branco, aqui, esse método é o melhor para fazer o suspiro até pingado, de disco. Eu prefiro mais porque ele fica menos tempo no forno. Você sabe que forno, geralmente, quando é a gás, sim, no preço do gás, é então, gasto pra você. É melhor fazer nesse porque ele já cozinha mais rápido. Aqui eu já posso desligar o fogo. Já mudou bem a textura, hein? Muda bem a textura, ó. Tá líquido. Não tá mais Aqui nós conseguimos aquela mostrar. gosminha, né? Aquela gosminha, isso mesmo. Ó, tá líquido. Tá líquido. Bem líquido. E se eu reparar aqui, eu não tenho mais os cristalzinhos de açúcar. Já tá tudo bem derretido aqui. Certo? Certo. Daqui ele vai direto pra batedeira. Vem pra cá que eu passo pra aí. Ó.
Batedeira. Quente mesmo, não tem que esfriar. Quente mesmo, não tem que esfriar, porque se esfriar ele também vai começar a cozinhar e aí vai dar ruim. Batedeira no máximo, até ele virar um merengue. Eu já tenho um aqui. Vou deixar batendo aqui no 2. Essa batedeira não faz barulho. A gente mostra daqui a pouco. Vamos trocar de novo. Tá bom. Aqui é a dança da posição. Ó. Esse daí vai ficar assim. Eu só coloquei um plastiquinho pra ele não ressecar enquanto a gente esperava, tá? Ó. E ele fica nessa textura depois de quanto tempo eu batendo? Se for em velocidade máxima, uns 4, 5 minutos já é o ideal pra ele ficar assim. Esse é o ponto de suspiro, tá vendo? Que é o ponto firme. Sim. Se eu coloco num saquinho de confeitar e vou fazendo o meu suspiro, ele não vai desmontar. Aqui ele vai ficar um pouquinho mais líquido, vamos dizer assim. Por quê? Nós vamos acrescentar o amido de milho. Qual é o papel do amido? O amido aqui, ele não vai deixar ele mais líquido. O amido aqui, pro suspiro branco, é para ele secar mais rápido no forno. Também uma dica para economizar gás. Eu lembro quando eu tava lá no reality, a chefe lá, a Paola, virou pra mim e falou: seu suspiro não vai ficar pronto em 1 hora. Eu falei pra ela: vai ficar pronto em 1 hora. Ah, sim, vai, Stefano. E aí, o suspiro ficou pronto em 1 hora. Por quê? Porque o amido ajuda a secar. O amido ajuda a cozinhar, vamos dizer assim. E não vai tanto amido, né? Só uma colherzinha de sopa. É bem pouquinho, não altera nem sabor, nem nada disso, tá bom? E aí, aqui eu coloco o cacau em pó. Stefano, posso colocar o cacau em pó em outro momento, quando estiver batendo, quando estiver na panela, quando estiver em qualquer outro lugar? Não, coloca o cacau em pó aqui, porque ele vai mudar a estrutura do nosso merengue. E só pode ser cacau em pó? Não pode ser achocolatado? Ótima pergunta, e eu já sabia que ele ia perguntar, por isso que eu já vim com a resposta pronta. Pam, qual que é a base do nosso merengue? A base é a clara. A clara com e açúcar. o açúcar. Já é doce. Já é doce, mas nem é isso aqui. Se eu coloco o achocolatado nesse ponto, primeiro, o achocolatado tem muito açúcar e pouco cacau. Só que a quantidade que tem de cacau vai fazer o suspiro pesar. E aí eu teria que colocar ele no começo para esse açúcar derreter. Certo. Porque senão esse açúcar não vai derreter. Então, não dá certo com o achocolatado pela quantidade de açúcar. Se eu coloco o açúcar aqui, vai ficar todo granulado e eu não vou ter um suspiro lisinho, um suspiro legal. E eu não poderia usar, como você disse no início, o achocolatado? Não. Você não recomenda? Porque aí o cacau vai pesar nas minhas claras e não vai bater. Ou seja, tudo aqui foi bem escolhidinho para dar Sim. certo. Stefano, e como que você cacau. sabe disso? Os meus colaboradores que estão assistindo a gente lá na confeitaria falou: chefe, se você falar isso amanhã, mas vai brigar com você, mas eu vou falar. Ontem nós fizemos essa receita para testar, porque antes de vir para cá tem que testar, né? Sim, sem dúvida. Acho que nós fizemos umas 10 receitas. Porque a gente estava testando qual o melhor método de colocar. E a gente fez com o cacau achocolatado, 50%, na panela e não deu certo. Gastamos algumas clarinhas. E a pergunta que o pessoal de casa pode estar se fazendo, mas não vai ficar amargo? Não vai ficar amargo porque é pouco cacau, tá? Okay. É uma colher só de cacau. E vai mais chocolate ainda. Isso mesmo, tá? E você pode ver que o cacau, ó, dá uma cor. Dá. Não fica aquele cacau forte, tá vendo? Às vezes, quando eu uso cacau, Opa, ficam os gruminhos. Por quê? Porque ele não dissolve bem. Você tem que dissolver ele bem. E quanto mais morno tiver ou mais quente tiver, ele dissolve melhor. Eu vou dissolvendo com a espátula mesmo. Sim, tá? Ó, pode ver que aqui, os gruminhos que tem é do merengue, o cacau mesmo. Não, quando fica aquele gruminho que é o chocolate. É o chocolate. Mesmo. É porque você tem que dissolver ele em algo calor. Quente, isso, no calor. Não sei se você lembra dos bolos que nós fizemos lá no Beabá, a gente sempre fez ele, o de chocolate, a gente misturava o cacau na água quente. Sim. Porque ele dissolve bem melhor. Porque geralmente o cacau é alcalinizado. E aí, quando é alcalinizado, com o calor, ele se dissolve melhor e fica mais lisinho. Certo? Falamos bastante do Beabá e no Mulheres você encontra, tá? Coloca lá Beabá da Cozinha, Gazeta Mulheres, vai aparecer vários episódios. Stefano deu uma aula de confeitaria pra gente. Pois é. Ó, coloco num saco de confeitar, rapidinho aqui. E aí eu já posso modelando os meus... Deixa eu pôr aqui na pia, mais fácil. Posso fazer sem o saco de confeitar? Se eu fizer sem o saco de confeitar, ele vai ficar meio que desuniforme, mas não tem problema. Tá. Quanto mais rústico, eu acho que até mais bonito. Eu gosto muito desse rústico. E aí aqui eu tenho uma forma, ou 2 formas, eu tenho até 2 aqui, mas vou usar uma só. Você já riscou, fez que um eu círculo. risquei com a caneta, pra eu ver aonde eu tenho que marcar, e virei o papel. Tá. Tá? Pra não pegar a tinta da caneta no suspiro. Certo?
compasso você usou, imagino? Nossa, lembro da época da escola. Você falar que eu usei um prato. Foi um prato e acabou. E eu já complicando, ainda pensando, nossa, compasso, onde eu vou achar? Eu acho que eu nem... Eu usava tanto na escola. Eu usava na escola, mas faz anos que eu não uso um compasso. Boa, Pan ressuscitou agora o compasso. Foi com prato mesmo, gente, ainda bem. Foi com prato. E aí, Pan, eu só uso de guia mesmo, tá? Só pra eu fazer o meu disco. Você vai levemente sobrepondo, né? Mas não muito. Só pra ele não ficar isso igual aconteceu aqui, tá vendo? Ficar o buraquinho. Um buraquinho. Deixa eu levantar aqui pra daqui nos mostrar. Pra não ficar com esse buraquinho. Mas de resto, é só isso. Fiz isso. Foi. Faço 2 discos, tá vendo que a quantidade dá certinha pra 2 discos, tá? Então é um prato de... Um prato de sobremesa. Prato de sobremesa. Aqui, forno, 100 graus, por mais ou menos uns 35, 40 minutos. Stefano, meu forno do fogão é 180, não é 100 graus, não consigo chegar em 100 graus. Faz aquela dica da vovó. Pega uma espátula, uma colher de madeira, coloca na porta e deixa lá assando. Porque se eu assar em temperatura elevada, ele vai queimar. Ele vai queimar e nesse caso de chocolate, ele vai ficar mais escuro ainda. Porque o branco a gente ainda tem essa preocupação para ele não dar cor, né? Mas o de chocolate já tem uma cor, tá? Só isso, Pan. Fez os discos, já temos nossa receita meio caminho andado. Podemos montar? Podemos montar. Ó, eu vou fazer um ganache aqui rapidinho, chocolate e creme de leite. Chocolate você derreteu, normal, derreti normal, 30 em 30 segundos até derreter por completo. E coloquei a metade de creme de leite. Essa quantidade de ganache, essa textura de ganache é super importante o pessoal saber. Ah, eu quero fazer 1 quilo de ganache. 1 quilo de ganache para 250 de creme de leite. É sempre metade. Sempre metade, certo? E aqui você usou chocolate meio amargo, mas eu posso escolher também. Posso escolher também. Se eu gosto mais doce, uso o branco ou ao leite, certo? Posso pedir para você ir mexendo esse? Claro que eu posso. Obrigado. E aí nós vamos montar o nosso bolo suspiro. E pra cortar, hein, Stefano? Ah, e aquela festa de criança, sabe? Vai suspiro pra todo lado. Vai suspiro, certo? Ó, falando em festa de criança, é um bom bolo de aniversário mesmo. É legal, é um conceito diferente, certo? Sim. Ó, aí aqui, Pan, eu tenho o disco de bolo de chocolate, aquele bolo que eu já ensinei aqui, que a gente pode fazer isso aqui, ó. Tá vendo? E ele não quebra. Ah, eu acho demais esse bolo. E qual que é o diâmetro dele? Esse aqui tem 15 e o disco 20. Tá. Tá? Pra ficar uma beiradinha só. O disco tem que ser um pouquinho maior. Um pouquinho maior, isso mesmo. Aqui, ó, ganache prontinha, rapidinho. Ó, gente. Só mexer, tá certo? Pamela Domingos. Mostrei antes de te perguntar. Tá perfeito. Ó, e aí agora é só montar, que é mais simples ainda. Suspiro, bolo. Essa cena aqui não precisa o pessoal de casa ver, tá? Tipo assim, sabe? Tipo assim, tá vendo? Essa é a cena. Essa é a cena. Aí, ó, espalha aqui. Ganache é a cola do nosso Ganache bolo. É a cola do bolo. Ah, que cola boa. Eu esqueci, tá? Esqueci. Mandaram correr, eu esqueci. O que você esqueceu? De molhar o bolo. Coloca o bolo e molha com a bebida láctea. Bebida láctea? O que é bebida láctea? É aquela Sabe da aquela caixinha? de caixinha? Por quê? Eu fiz com leite e chocolate, eu fiz com água, eu fiz com a calda de açúcar, mas com a bebida láctea... Ficou mais gostoso? Ficou maravilhoso. Porque ela é docinha. Não é? Só molhar o bolo com a bebida láctea, certo? Você faz furinho? Não, só jogar. Só jogar, tá? Porque ele absorve bem. Aí aqui, ó, espalha um pouquinho essa ganache do lado, para os nossos moranguinhos grudarem bonitinho. Que lindo isso. Ó. A textura aqui que tá batendo desde o começo da nossa conversa já mudou. Já mudou. É que tá no baixo, então ela vai demorar um pouquinho mais. Um pouquinho. Aí, Pan, é só vir com os moranguinhos, ó. Tão bonito o bolo assim. Do lado. Se você quiser abrir o bolo, quero fazer recheado, quero usar aquele bolo que a gente faz em festa, que a gente corta em 2, recheia, posso ficar à vontade. Mas aqui, o suspiro, o morango e o ganache já dá aquela... Vou deixar você, Stefano, finalizando essa parte da decoração. Vou dar um recado e volto. Ótimo. E aí a gente vai pra mesa, experimenta esse bolo. Seguir aqui com este bolo maravilhoso, que tá maravilhoso, hein, Stefano? Minha nossa! Pan, só terminei de colocar os morangos, coloquei o disco por cima e espalhei um pouquinho mais de ganache. E aí, ó,
É uns moranguinhos, É o que tiver, é umas né? framboesas, Framboesas. é umas amoras, melhor, umas cerejas, Ficou né? tão diferente esse bolo, tão assim, rebuscado. É isso. E tá pronto o nosso bolo. Você criou pra gente. Pã, foi. Foi receita criada em, tipo, 4 minutos. Muito obrigada, viu? Super criativo. Olha o resultado. Belíssimo. E já pode cortar? Já temos um cortado lá, mas já quer cortar esse temos? daqui? Ah, eu quero. Eu queria Então, ver esse momento. Você Chuva de falou. suspiros, não é, Fefito? Aqui, ó. Vamos ver esse momento chuva de suspiros pra todo Não. lado. Bora lá. A gente segura. Stefano, tô tão curioso pelo meio. Olha Ó. isso. Ah, não faz tanta bagunça. Calma, primeiro domingo, calma. Ó, Ah, faz um pouquinho de bagunça. faz um pouquinho. Vamos pegar um pratinho Mas aqui vamos, pra eu você tenho segurar. certeza que vai compensar essa bagunça. Ó, aí, ó. Falei que faz uma bagunça. Bolo Tem no bolo, meio, tem bolo pã. e tem ganache. Nossa, pã. Gente do Mas aí, céu. ó, fica assim. Olha isso. É o bolo pra você fazer, comer, se deliciar, gravar isso. É o bolo... O que tá na mesa tá já gelado, assim. gente. Já, Já tá já pronto, coloquei vamos ganache pra cá. quentinha também pra Ai, vocês. vamos levar esse, a gente dá uma garfada vamos. pra poder ver como é que Vamos ele tá levar fresquinho. tudo. Esse Eu é o adoro bo- comparar. Esse é o bolo instagramável? Como que se diz? É? isso. É totalmente É, instagramável. porque a gente consegue fazer... Totalmente. Vou provar dos dois. Mas, amiga, a gente prova junto. Vamos né? provar. Esse que você fez, esse... Ah, esse tá quentinho, é por isso que você quer provar? Exato. Tá. Eu amo Esse bolo foi- quente. Foi isso que eu Você tava pensando. normalmente serve ele quente ou gelado? Geladinho, O que você acha? Pã. Esse gelado? do prato de vocês está geladinho. E aí eu coloquei um ganache mais... Foi o ganache que a gente fez agora também Ah, pra tá bom. compor Então, o bolo. bolo quente, ganache... Não, bolo Gelado gelado, e ganache ganache quente. quente. Provar primeiro quente ou frio? Eu posso provar o quente. Então, ó. É, o Passa quente pra que não é quente, tá, gente? Ah, não é ele, quente. Ó, Morninho. aqui, ó. ele é o que a gente fez, acabou de fazer e não foi pra Tá bom. geladeira ainda. Aqui, ó. Eita. Vamos ver. Eu fico nervoso nessas horas, sabe? Fica não. Esse ganache. Não tá maravilhoso e ele não tá muito doce. E aí contrasta com o suspiro, fica... Nossa, que delícia que ficou isso. Bom, E o que é isso? Esse daqui, eu fiz algumas versões, né? Eu fiz ele sem o... Ó, isso aqui é truque de confeiteiro, tá? Eu tinha trago alguns suspiros e o último suspiro quebrou. Eu ia perder o suspiro? Jamais. Jamais. Eu fiz o bolo com o suspiro quebrado e foi. E aí eu fiz uma taça com o bolo, suspiro, morango, também pra ter versões da mesma sobremesa. Superou Esse muito ganache- as minhas expectativas. Porque a textura do suspiro deu Fica bom, uma, né? uma explosão assim no bolo. e esse ganache é de comer lambendo, gente. Assim, lambendo os beiços. Muito bom. Fico muito feliz. Gente, que delícia. Parabéns, Padu. Muito obrigado. Você está ainda melhor em 2022. Ó. E eu estou até falando de boca cheia. Tá bom demais mesmo. E o suspiro não tá aquele suspiro duro e irritante, assim, sabe? Tá num ponto... Por que às vezes o suspiro fica duro e irritante? Geralmente pela quantidade de açúcar e pelo tempo de forno. Porque aí ele fica duro e ele passa, né, do ponto, vamos dizer assim. E aquele suspiro que gruda no céu da boca e não sai nunca mais, é geralmente quantidade de açúcar. 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 Agora, em questão de passar do ponto, é o que você falou. Quando ele já tiver dissolvido e sem aquela babinha... Isso. E o ponto também no forno, né? Porque se eu Ah, deixo ele demais no forno e ele começa até a dourar, ele vai ficar um suspiro duro depois que ele terminar de secar. Ou então, se você também não deixar o forno baixinho, como Baixinho. você falou, né? Isso mesmo. Tá um crime isso. Tá um crime. E agora eu peguei um morango, eu comi um morango. Nossa, com o morango ficou melhor ainda. Fico Tá feliz. tudo como diria a tia, ornando muito bem. Tá ornando muito bem. Combinandinho, né? Muito gostoso. Começou bem o ano, hein, Pagu? Muito obrigado. Já tá em ritmo de despedida de solteiro? Não tem despedida de solteiro, mas já Não, tá em acelerado. ritmo de despedida de solteiro, da solteirice. Aham. Quem vai fazer o seu bolo? Todo mundo te pergunta Vai, isso, todo mundo né? me pergunta isso, mas vai ser o chefe responsável pelo buffet mesmo. Não vai ser você. Não vai ser, eu só vou fazer o do casamento no civil. Aí eu vou fazer um pequenininho pra... Justo. Não dá tempo, né? Tá chegando o casamento, não tá? Tá, hoje, a partir de hoje, um mês, né? Um 12 mês. de fevereiro, hoje é 12 de janeiro, um mês. Tá meu Deus. ansioso? Um pouquinho. Que fase gostosa, né? Pois é. Maravilhoso. De boca cheia. Eu adoro que o Fefito, quando é chocolate, É mas não é isso, que ele é. come assim
um pouquinho. Não, Ele come como se ele estivesse, assim, no sofá da casa dele, comendo loucamente. É exatamente isso. Ele fica até Não tem quieto. diferença. Assim, Ele fica quieto. Como assim? tô nem te enchendo muito o saco hoje. Pois é. Eu vou já deixar, então, pra você o Instagram e o Facebook do Stefano. É Stefano Zacchini. Stefano Zacchini com Z, tá? Você encontra ele assim, tanto no Instagram quanto no Facebook, com muito conteúdo legal, né? Lá tem os contatos também pra que você experimente as delícias desse grande chefe. É isso, Stefano Zacchini nas redes sociais. BZ Café e Confeitaria, nossa nova confeitaria, então joga lá no Instagram também, porque tem muita novidade, acompanhe tudo. Tivemos uma mudança de nome da confeitaria, então quer saber o que aconteceu? Vai lá, e é isso, acompanha tudo por lá. Maravilhoso. Foi um prazer grandioso te Prazer foi receber todo meu, hoje, Pan. viu? Obrigado. E encerrar esse meu primeiro dia do ano ao seu lado, Fefito. Muito obrigada pelo carinho, eu tô muito feliz de estar de volta. Regina Volpato, um beijo pra você. Acho que ela não está assistindo, que tá curtindo a vida, né? Mas Regina Volpato segue de férias, então amanhã eu estou com você novamente, ao vivo às 15 horas. Uma excelente quarta-feira, um beijo no seu coração e até amanhã. Beijo, gente!